O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião de outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dá o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você também que nos acompanha pelas mídias sociais e também pela Rádio América. Jesus subiu até Jerusalém. E em Jerusalém, ele viu que a casa de Deus, a casa de seu pai, tinha se tornado um covil de ladrões. Menos um lugar de oração e menos um lugar de se conectar com Deus, de experimentar Deus como pai amoroso, como companhia amiga, como presença que encoraja e impulsiona a vida. Menos isso. E muito mais a casa de um Deus que exige sacrifícios, um Deus que quer sacrifícios, enquanto o Deus que Jesus mostrava é um Deus que não quer sacrifícios, mas misericórdia. O Deus do templo é o Deus que exige o sangue dos animais, o incenso, as inúmeras abluções, ou seja, as purificações, e que exige que seja depositado ali o imposto, o dinheiro que custa sobretudo para os mais pobres, para aqueles que nada têm, como a gente pode lembrar, por exemplo, daquela viúva que vai ao templo sem ter nada, apenas algumas moedas. Bom, é nesse contexto que Jesus faz um chicote e derruba a mesa dos cambistas, porque ele não pode admitir que a casa de seu pai tenha se tornado um covil de ladrões. E então nós escutamos nos últimos 3 domingos uma sucessão de embates entre Jesus Cristo, os sacerdotes e os anciãos do templo, justamente para mostrar que estes sacerdotes e anciãos se apossaram do que é de Deus. E se apossaram de Deus mesmo, impedindo que as pessoas experimentassem Deus. Agora, esses 2 públicos saem de cena. E entram 2 públicos, e nós temos um novo embate com Jesus. Dessa vez não são mais os sacerdotes e os anciãos, são os fariseus e os herodianos. Quem são estes 2 grupos? Os herodianos, por exemplo, são aqueles que defendem a dominação de Roma em Israel. Israel está tomada por Roma, o império que os oprime. Esse império exige o pagamento de impostos caríssimos. Esse império gera uma espécie de paz, que é um véu, que só maqueia a realidade. Na verdade não há paz, há medo. As pessoas não têm voz. Qualquer confusão social, qualquer desordem,
no status social e entra Roma com sua força bélica para eliminar os baderneiros. Então existe uma paz que é, na verdade, apenas a farsa do medo e da subjugação. Os herodianos defendem essa subjugação. Defendem, portanto, que Israel pague impostos. Defendem uma dominação. Os fariseus são o oposto disso. Os fariseus são aqueles que conhecem a fundo as Escrituras. Eles conhecem a fundo a lei de Deus. E eles estão à espera de um Messias que vai vir salvar o povo da dominação romana, que vai afastar com poder e com força Roma e a sua subjugação. Eles não aceitam, portanto, o imposto. O imposto para eles é humilhante. Mostra que eles estão submissos a um poder estrangeiro. E mesmo que eles não concordem, eles pagam. Mesmo não concordando, não admitindo, eles sustentam isso. Conhecedores da lei de Deus, eles também sabem que o principal mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Conhecendo bem a lei, eles sabem que todo pensamento, todo sentimento, toda a vida deve se curvar só diante de um rei e Senhor, que é Deus. Então eles não podem admitir também o imposto. Porque no imposto vem gravado uma frase que diz que César é divino. Vem gravado o rosto de César e dizendo que ele é filho de Deus. Isso é uma espécie de idolatria. É o esquecimento do senhorio único do rei deles, do rei de Israel, o rei Javé. Vejam, portanto, que nós temos dois grupos aqui inimigos, mas quando eles têm um inimigo em comum, eles se unem. Os conluios não são de hoje. Os partidarismos para vencer inimigos comuns não são de agora. Eles são antiquíssimos. Tão antigos quanto este evangelho que nós estamos ouvindo agora. E neste evangelho, estes dois grupos que não concordam em absolutamente nada, se unem para tramar contra Jesus, para pegar Jesus no erro. E então eles se aproximam de Jesus. O esquema é maligno, a palavra é venenosa, ela vem elogiosa, mas o elogio, na realidade, apenas esconde o perigo. Eles perguntam para Jesus se é lícito pagar o imposto a César. Mas antes, notem como eles procuram ganhar Jesus pela vaidade. Mestre, nós sabemos que és verdadeiro. Nós sabemos que não te guias pela aparência. Notem esta bajulação, pois em geral os bajuladores são muito perigosos. Essa rasgação de seda, na realidade, só esconde um interesse maligno. Se Jesus diz, é lícito pagar o imposto a César, pronto, ele desagrada os fariseus, ele desagrada também os pobres que o escutam, que o seguem. Se é lícito pagar o imposto, esse imposto que pesa sobre os nossos ombros, então talvez esse Jesus não seja o Messias, não seja aquele que de fato está ao lado do povo. Por outro lado, se Jesus diz, não é lícito pagar o imposto, ele é um subversivo, e como subversivo precisa ser julgado, condenado e eliminado. Portanto, Jesus está, como nós dizemos, numa sinuca de bico. Está numa saia justa. Como sair dessa lógica binária, ou sim ou não? E então a resposta de Jesus é genial. Porque, em geral, quando a gente ouve essa resposta,
dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente costuma interpretar isso muito erroneamente. A gente interpreta como se Jesus estivesse conciliando. Pode dar a César o que é de César, desde que se dê a Deus o que é de Deus. A gente entende também que Jesus está dividindo assim. Tem o poder civil e o poder religioso. Tem a igreja e tem o Estado. Tem a coroa e tem a espada. A gente entende que tem o poder temporal, o poder mundano e o poder eterno. Quantas interpretações ao longo da história da igreja foram feitas para sustentar uma espécie de divisão, assim, entre o que é civil e o que é religioso, mas eles vivem harmonicamente. O mundo civil e o mundo religioso vivem numa harmonia perfeita. Mas não é disso que Jesus está falando. Notem como o próprio evangelista vai desmontando quaisquer interpretações que queiram dizer de uma harmonia. Primeiro, Jesus diz assim: vocês têm uma moeda aí? Essa pergunta já é, de início, uma ruptura. Quer dizer que Jesus não tem a moeda com ele. Quer dizer que Jesus não carrega a moeda que representa César, que traz a inscrição de César como divino, nem tampouco está submetido ao poder imperial de César como quem paga o imposto. Não tem a moeda. Vocês têm a moeda? Ele pede, e alguém lhe traz a moeda. E aí vem a segunda pergunta de Jesus. É um segundo desmonte, uma segunda ruptura. De quem é a inscrição que está na moeda? É evidente que Jesus sabe. É óbvio que Jesus sabe de quem é a inscrição. Mas a sua pergunta o separa ainda mais do público e compromete quem quer comprometer Jesus. Os que quiseram comprometer Jesus agora estão comprometidos até a tampa. Porque eles vão ter que dizer, é de César. Então eles vão ter que reconhecer que eles estão submetidos ao império de César. Que eles estão submetidos ao imposto. Que eles estão subjugados à dominação do imperador. Então o que Jesus está fazendo é mostrar-lhes que eles, embora queiram pegar Jesus, são quem sustentam esse esquema macabro. São eles que admitem e aceitam esse poder, esse poderio e esse senhorio. Há um trecho do Evangelho de João, que não é o Evangelho que nós estamos lendo, é muito perigoso interpretar um Evangelho por outro Evangelho, não é isso que eu estou fazendo, mas nós vamos pegar só um trecho do Evangelho de João, porque no momento em que Jesus estiver sendo crucificado, aqueles que são os chefes do judaísmo vão dizer assim: nós não temos outro rei a não ser César. Isso é um absurdo, gritante, para a fé do povo. Quer dizer que eles estão jogando fora tudo. Porque no fundo, o único senhorio, o único Deus para Israel é o Deus que os libertou de todo o cativeiro, do Egito, do poder do faraó e do poder de qualquer outro senhorio. Por quê? Porque os senhorios deste mundo escravizam ao invés de libertar. Porque os senhorios deste mundo subjugam, os césares deste mundo não nos ajudam a viver. Deveriam, mas eles querem se apossar do povo. Ao invés de serem pastores, são maus pastores e querem dominar com o seu poder ao invés de servir. E isso ilumina a resposta que Jesus dá hoje. Porque a resposta de Jesus é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é isso? Não é isso. A tradução mais correta é: devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é preciso devolver para César? Devolver o poder, devolver a moeda, devolver todo o esquema de subjugação, livrar-se de César, devolver tudo que oprime para César. E aí sim, livre, devolver para Deus o que é de Deus. A vida,
a dignidade humana, o coração. Porque, no fundo, quando nós nos ajoelhamos diante dos Césares deste mundo, nós saímos oprimidos. Mas quando nós reconhecemos Deus como o nosso único Senhor, aí sim nós encontramos a verdadeira liberdade. Então, devolvei a Deus o que é de Deus. E isso nos mostra 3 coisas, no mínimo. Primeira delas, que a gente não deve misturar Césares e Deus. E a gente faz isso demais. A gente idolatra os poderosos desse mundo como se eles fossem deuses. Inerrantes, tudo sabem, tudo podem, como se eles fossem capazes de tudo. Depositamos nossa confiança neles, seguimos-los, assim alienadamente, sem crítica, nos identificamos a eles, assim como quem se assemelha mesmo e busca semelhanças. É um risco gravíssimo tomar os Césares deste mundo como deuses. O perigo contrário também existe. Tomar Deus como César, como um imperador. Quanta gente se relaciona com Deus como se Deus fosse um imperador que subjuga, como se Deus fosse alguém que escraviza, manipula, como se ele fosse o Todo-Poderoso que nos esmaga com seu poder absoluto. Não vamos confundir. Os Césares escolhem o poder e procuram manter o poder a todo custo, mesmo que para isso precisam pisar na cabeça dos outros. Deus não está do lado dos poderosos e não está, atentem-se, do lado do poder. Isso é gravíssimo. Deus não se põe do lado do poder, Deus se põe do lado do serviço, do amor, da vida doada. Os poderosos devem se colocar também do lado de quem serve, de quem ama. Por isso, a gente pode falar de divisão entre direita e esquerda, capitalismo e comunismo, e tudo isso será tolice se a gente não se recordar que todo poder é limitado, que todo sistema humano é frágil. E diante de todos eles, a gente precisa adotar postura profética. E diante de todos eles, nós precisamos sempre escolher o lado do serviço e do amor, não o lado do poder. E, no entanto, a gente prefere muitas vezes o lado do poder. A segunda coisa, portanto, é recordar que entre poder e servir, nós devemos escolher servir. E, finalmente, o terceiro motivo que a gente deve arrancar desse evangelho é o nosso cuidado com a idolatria. Porque a gente não idolatra só poderosos também. A gente idolatra um Deus que ameaça roubar a nossa vida. O dinheiro. E a moeda que Jesus apresenta tem uma inscrição que diviniza o imperador e que une economia e império, economia e religião. Não é muito diferente não, porque o nosso dinheiro também está escrito In God we trust. O nosso dinheiro também traz inscrições do tipo Deus seja louvado. O nosso dinheiro também mostra quantas vezes o poder sagrado se aliou a um sistema econômico opressor, a um sistema econômico que subjuga e submete as pessoas ao invés de libertá-las. O coração do Evangelho de Mateus deveria ser retomado aqui, porque ele é o horizonte que Jesus tem. Qual é o horizonte que Jesus tem? E qual é o coração do Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir? Sem sombra de dúvidas, o Sermão da Montanha, que é onde Jesus nos ensina que os seus discípulos são aqueles que constroem a paz, são aqueles que são misericordiosos, são aqueles que são puros de coração e amorosos, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando é que a gente devolve a vida então para Deus? Quando a gente devolve o coração para Deus? Quando a gente vive o coração desse Evangelho.
quando a gente procura construir a paz, lutar pela justiça, defender os direitos humanos, criticar os poderes que não fazem isso, sejam eles quais forem, adotando postura profética e procurando um sistema de comunhão entre nós, de solidariedade, e não um sistema onde muitos têm quase nada e poucos têm quase tudo. Um sistema em que pouquíssimos gozam a vida, enquanto muitos não podem sequer, às vezes, ter o direito a uma refeição básica. O sistema que Jesus cria com esse evangelho é um sistema de comunhão, um sistema que supera o Deus dinheiro, porque ele pede entregar isso para César. A Deus o que é de Deus. E certamente para Deus a gente precisa entregar uma vida mais justa, mais solidária, mais fraterna, em que a gente não feche portas, mas abra, em que a gente não crie muros, mas pontes, onde a gente viva de forma missionária. Hoje é o dia das missões, e a gente acha que missão é ir lá para Amazonas, a gente acha que é ir para o Xingu, a gente acha que é ir para a África. Isso também é missão, mas a gente esquece que missão acontece cotidianamente, do nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso próximo mais próximo, com o próximo incômodo, com o próximo que nos estende a mão, com o próximo que necessita de ver que a nossa vida é entregue a Deus, para que a vida deles possa também experimentar mais esse divino que se fez tão próximo de nós. Amém.